Sétimo ano. Mais aulinha de matemática, né? Vamos ver áreas e perímetros das figuras planas, certo? Nós vamos começar pelo um quadrado, né? Quadrado é a figura geométrica que tem 4 lados iguais, tá certo? Estão lembrados? Vamos calcular a área de um quadrado. Lado vezes lado, né? L ao quadrado. L vezes L é a forma da área de qualquer quadrado. Tá certo? Então, veja aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 6. Se eu contar 6 mais 6, 12 mais 6, 18. Mais 6, 24. Mais 6, 30. Mais 6, 36 quadradinhos. Tá vendo? Bem, o quadrado pequeno você mede fácil, simplesmente divide e sai contando os quadradinhos, você acha a área. Essa área toda que ela fica formada por esses lados, tá vendo? Certo? E aí, essa região aqui, nós podemos calcular. Você viu que eu contei, deu 36. Ou simplesmente eu posso fazer L vezes L. L é quanto? 6. 6 vezes 6, 36 centímetros ao quadrado, porque é centímetro, centímetro. Conserva a base e soma os expoentes, né? A potência é L ao quadrado. Isso é a área, tá vendo? A área desse quadrado aí. Claro, quanto maior o lado, maior será a área. Maior será o perímetro. A área é proporcional ao lado. A área de qualquer triângulo é proporcional ao lado. Se você aumenta o lado, você aumenta a área. Se você diminui o lado, você diminui a área. Tá certo? Entendendo? Então eu tenho um lado que mede 50. Imagina você fazer 50 quadradinho vezes 50 quadradinho, 2.500 quadradinhos. Ó, 50. Aí é complicado, né? Então, de vez de você estar desenhando os quadradinhos para achar, é só pegar um lado é quanto? 50. O outro lado é quanto? 50. Oh, se o lado do quadrado, né? A área. Calcula a área do quadrado. A área do quadrado. Quadrado, né, pessoal? A área do quadrado de lado 50 metros. A unidade pode usar qualquer uma. É um quadrado. A área do quadrado de lado 50 metros. Então quer dizer que mede 50 metros de lado. Imagina desenhar. Então não precisa desenhar, né? Só botar a área igual ao lado vezes o lado. Tá vendo? Viu como é fácil? Quanto é o lado, professor? 50. Vezes 50. Vamos ter quanto? 2.500 metros quadrados. Beleza? Área do quadrado de lado 50 metros. Áreas e perímetros das figuras planas, tá vendo? Nós começamos pelo quadrado. A área é a região formada pelos lados, tá certo? Entenderam? Agora, mais outro exemplo. Vamos lá, né? Vamos calcular outra área. Calcula a área do quadrado. Calcula a área de um quadrado. Calcule a área de um quadrado que mede 22
centímetros de lado. Fácil, né? É fácil. Calcula a área de um quadrado que mede 22 centímetros de lado. Veja que a pergunta não muda. O que muda é o tamanho do lado. Ele quer a área do quadrado de 12 centímetros, de 10 centímetros, de 15, de 16, de 20, de 25, de 30. Pronto. Centímetro, metro, metros, decímetro, milímetro. As unidades de comprimento nós conhecemos, né? Quilômetro, hectômetro. Usar a área do Brasil, a gente usa quilômetros quadrados, né? A área de extensão Brasil tem quantos mesmo? Pergunta aí para vocês, geografia. Qual é a área, né? Do Brasil. O Brasil tem quantos quilômetros quadrados? Se diz que é quadrado, então vamos ver. Será que o Brasil é quadrado mesmo? Aí calcula a área do Brasil e dado se a área é dada em quadrado. Uma área grande é dado em quilômetros quadrados, certo? Então a área aqui nesse caso vai ser quanto? Oh, meu Deus. A nossa área é lado vezes lado. Lado vezes lado, né? Área. Então, área. Quanto é o lado? 22 vezes 22. Vai dar quanto? Faz a continha separada, né? Eu tenho 484 centímetros quadrados. O lado mede 22. Então, lado vezes lado. Certo? Lado vezes lado. Entenderam? Essa foi só do quadrado, né? Lado vezes lado. Certo, pessoal? A área do quadrado. Eu sou aí. E agora vamos para calcular perímetro. Perímetro do quadrado. Pronto. Então nós vimos lá, voltando para aquele que nós estudamos, o lado tem 6, né? 6 vezes 6, 36 é a área. Pessoal, e o perímetro? Perímetro é a soma do lado de qualquer figura, certo? Perímetro é a soma do lado de qualquer figura. Perímetro é a soma do lado de qualquer figura. Perímetro é a soma dos lados de qualquer figura, certo? Qualquer figura. Então, o quadrado tem quantos lados? 4 lados. Então, se um lado mede 8, o perímetro mede quanto? Perímetro L mais L mais L mais L. Então, o perímetro é 4L, tá vendo? Perímetro. Como esse lado são iguais, então eu posso fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1. 4. 4 vezes L. Pronto, é simples. Então, se eu conheço o lado, eu encontro o perímetro de qualquer quadrado. Eu conhecendo os lados, eu determino lado por lado, eu termino o perímetro de qualquer figura geométrica. Não é só quadrado, né? Qualquer figura geométrica, eu calculo o perímetro somando os lados, tá certo? Cada figura tem sua área, tem sua forma da área, mas perímetro é a soma dos lados, tá certo?
É fácil. Então, se eu pegar um lado, um quadrado, pegar um quadrado, se eu tiver um quadrado, onde mede 8, 8, 8 e 8, o perímetro dele, né? Quadrado com o lado mede 8. Então, o perímetro, o P é igual 4 vezes L. Perímetro é 4 vezes L, que é L, 8. Bom, 4 vezes 8, 32. Eu não acredito nisso, meu Deus. 4 vezes 8, 32 centímetros, certo? 32. Ou poderemos fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8. 8 mais 8 mais 8 mais 8, 30, 32, tá vendo? 32 centímetros. Então, o perímetro é a soma dos lados. Se eu quiser essa área aí, era quanto? 8 vezes 8. A área é o quadrado, é 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. Perímetro é a soma dos lados, ó. Perímetro, né? Perímetro é a soma dos lados. Perímetro é a soma dos lados de qualquer figura, certo? 8 mais 8, 16. 8 mais 8, 16. 16 mais 16, 32. Ok? Entenderam? Perímetro. Agora eu vou para um retângulo, né? Para o retângulo. Retângulo. Então, um retângulo, né? Tá vendo? Nós vamos ter a base e nós vamos ter a altura. Para ser um retângulo, essa distância é a mesma dessa e essa distância é a mesma dessa, né? É um retângulo. Se for 10, aqui é 10, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 5, aqui é 5, aqui é 20, aqui é 20. Entenderam, pessoal? Isso é um retângulo. Atuando em 90 graus, aí eu tenho um retângulo. Bem, se eu quero o perímetro aí, vai ser quem? B mais B, H mais H, soma dos lados. Aí eu vou ter 2B mais 2H. 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Isso aqui é o perímetro. Perímetro. Certo? É a soma dos lados. Ó. B mais B, H mais H. Certo? Se eu quero a área, nós vamos ter a base vezes a altura. Certo? Aí nós temos a área de qualquer retângulo. B nós chamamos de base e H nós chamamos de altura, certo? B é base e H altura. Isso é para um retângulo. Cada figura tem sua forma de calcular a área. Tá vendo? E essa tem a forma de calcular o perímetro. Mas, lembre que perímetro é a soma dos lados. Então, é só sair somando. Se você não quiser usar a fórmula para calcular, a gente vai ver agora. Aí a gente calcula a fórmula.
usando a forma ou somando. Vai dar o mesmo valor. Vamos lá. Vamos fazer exemplo. Para um retângulo, né? Calcular a área. Calcular a área e o perímetro, duas perguntas. E o perímetro, calcular a área e o perímetro do retângulo. Que mede 12 centímetros de base e 8 centímetros de altura. Pronto, tem? Calcula a área e o perímetro do retângulo, né? Que mede 12 centímetros de base, 12 centímetros de base e 8 centímetros de altura. Vamos lá. A área é base vezes altura. A área, quanto é a base? 12. Quanto é a altura? 8, tá vendo? Então, a nossa área vai ser quanto? 8 vezes 12, 8 vezes 2. 16, 8 vezes 1 é 8 e 1, 9, tá vendo? 96 cm quadrado. Fácil. Base vezes altura, certo? A base é 12 e a altura é 8. Acabou. Área. Não, professor, mas é área e perímetro. Perímetro. Então, o perímetro, por sua vez, vai ser quem? 2B mais 2H. Concorda? Lembram lá? 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Certo? Então, o perímetro vai ser 2 vezes 12, 24. 2 vezes 18, 16. O nosso perímetro vai ser 30 a 40, né? 40 centímetros, né? Certo? Então, nós vamos ter um retângulo. Um retângulo que mede 8 de altura e 12 de base, tá vendo? Então, se eu quero a área, é multiplicar 8 vezes 12, base vezes altura. Se eu quero o perímetro, é somar os lados ou fazer 12 com 12. 12 vezes 2, 8 vezes 2. Eu posso calcular o perímetro somando. 12 mais 8 mais 12 mais 8. São 4 lados. 1, 2, 3, 4. Soma dos lados. Lembre, para o perímetro eu posso fazer isso. Tá vendo? 12 mais 8. 12 mais 8. 20 mais 20. 40. Tá vendo? 12 mais 8. 12 mais 8. Então, 20 mais 20, 40. Tá vendo aqui, ó? Ou 2 vezes 8, 2 vezes 12. De 24 mais 16, 40. Perímetro.
E a base é base vezes altura, né? A área de qualquer retângulo é base vezes altura. Muito bem? Nós temos o quadrado e temos o retângulo, né? Vamos ver o triângulo, certo? Entenderam? Lembre, cada retângulo, se eu aumentar os lados, é a mesma coisa da área. Aumentou o tamanho do lado, aumentou o tamanho da área. Se diminuir o tamanho do lado, diminui o tamanho da área. Certo? A área é proporcional ao lado. Certo? Por quê? Porque a área é formada pelo lado. Se os lados formam o perímetro, tá certo? Então, quanto maior for o lado, também maior vai ser o perímetro. Quanto menor for o lado, também menor vai ser o perímetro. Se você diminui o lado, diminui o perímetro, diminui a área. Se você aumenta o lado, aumenta o perímetro, aumenta a área. Ok? Então, essa aqui é uma forma interessante para a gente usar no nosso dia a dia, né? Calcular a área e o perímetro. Na nossa casa mesmo, a gente tem que calcular nossa areazinha para botar metro, piso, né? Então, usa tudo isso aí. A área do quadrado, a área do retângulo. Vamos ver a área do triângulo e o perímetro do triângulo. Certo? Lembre que o perímetro é a soma dos lados. O triângulo tem 3 lados. Então é só somar, né? Agora o que acontece com a área do triângulo que é interessante, né? Então a área de qualquer triângulo, se eu tenho um triângulo, área de um triângulo, certo? Então eu tenho um retângulo, né? E aí a gente divide ele no meio, né? Eu tenho um triângulo, certo? Aqui, ó. Nós temos um triângulo. Eu pego um retângulo, divido no meio. Eu vou ter a área de um triângulo. Tá vendo? Olha ele aqui, ó. Certo? Aqui é um triângulo. Aqui é outro triângulo. Então, se eu tenho um retângulo e quero a área do triângulo, se eu peço a área de um triângulo, né? Agora que se anula isso aqui, nós vamos ficar com apenas o triângulo. Né? Olha. Tá vendo? Então, a área é a base vezes a altura dividido por 2, tá vendo? A área de qualquer triângulo. Perímetro é a soma dos lados. L1, lembra que são 3 lados, L2 mais L3. Esse lado pode ser iguais ou diferente, né? Pode ter 2 iguais e um diferente. Pode ter os 3 lados diferentes. Pode ter 3 lados iguais também, pode. Se for os 3 lados iguais, eu posso fazer 3 vezes L, né? Um triângulo é equilátero. Estão lembrados? Um triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Então, qual que era a área do triângulo? Calcule a área de um triângulo. Calcula a área de um triângulo que mede. Calcula a área de um triângulo que mede 12 metros de base e 10 metros de altura. Calcula a área de um triângulo que mede 12 metros de base e 10 de altura. Fácil, né?
A área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Fácil demais, professor. Por que, professor? A base é 12 e a altura é 10, Pronto. Aí vai dar multiplicando aqui, dá 120 dividido por 2. E vai dar 60 metros quadrados, né? Metros quadrados, tá vendo? Pronto. Se eu quero o perímetro cujos lados medem 3, 8 e 12. Bom, se os lados medem 3, 8 e 12, o perímetro é só somar, certo? O perímetro é a soma dos lados. Então, se eu tenho um triângulo e quero o perímetro, eu quero o perímetro desse triângulo. Perímetro é o quê? É a soma dos lados. Então, eu tenho um triângulo aqui, 7, 8, 10. Aí, se eu quero o perímetro desse triângulo, é só somar. 8 mais 7 mais 10, certo? O perímetro é 25, tá vendo? O perímetro é 25, viu? 8 mais 7 mais 10, 25. Bem, tem outra figura, nós vamos ver depois na outra aula. Hoje nós só vamos ver, estudar quadrado, triângulo e o retângulo, não é isso? Aí na próxima aula a gente vê. Eu vou passar a atividade agora desses 3. Espero que vocês calculem a área e o perímetro das figuras, tá certo? Eu vou cobrar só dessas 3 que eu ensinei. Quadrado, triângulo e retângulo, certo? Figuras planas. Lembre que nós temos triângulos de vários tipos, né? Lembre lá, vai no livro de vocês se vocês têm os tipos dos triângulos, né? Triângulo retângulo, triângulo isósceles, triângulo escaleno, né? E o triângulo é equilátero. Muito bem. Tchau e até a próxima. Faça o dever.